Começando mais um episódio do podcast Ligado em Série. Hoje o episódio é especial porque a gente vai receber aqui para um bate-papo o ator, comediante e apresentador Gregório do Vivier, que volta hoje com Greg News na HBO e HBO Max para sua sexta temporada, hein? Gregório, obrigado por falar aqui com Ligado em Série mais uma vez. Imagina, obrigado a você, Bruno, pelo convite aí. Vou adorar conversar com vocês. Inclusive, vocês estão indo para a sexta temporada, se tornando, então, a série mais longeva da história da HBO Brasil. Meus parabéns, esse é um grande feito. Olha, Bruno, você viu isso? O recorde anterior era de O Negócio. Eu estava com as meninas de O Negócio ontem e falei isso com elas também, que até ontem elas mantinham o recorde. Agora, a partir de amanhã, o recorde é seu, 6 temporadas. Olha, rapaz, adorei isso. Estamos... mais duradouros que um negócio. Somos um negócio realmente de sucesso. Gostei de saber disso. Séries de 6 temporadas já é raro, né? Hoje em dia. As séries têm tido 3, 4, legal isso. Nunca imaginei que ia durar tanto, porque, cara, a gente estreou achando que ia ser uma coisa meio ali daqueles anos. Parecia uma crise meio temporária política brasileira, que as pessoas não ia passar esse buzz, né, por política, essa coisa, todo mundo fala que o brasileiro, a política virou meio que um novo futebol, né, e era uma coisa muito forte em 2016, 2017, mas hoje em dia está mais forte ainda. Então eu acho que o Greg News acabou vindo numa época, esses últimos 5 anos, né, em que a política tomou uma centralidade das nossas relações e uma centralidade do humor também. Todo humor hoje em dia fala em algum lugar, se entendeu mais como político, né, o humor de hoje em dia. E essa, inclusive, é a minha primeira pergunta. Na nossa primeira entrevista, antes do programa estrear, você disse que o Greg News ele ia entrar meio que para tratar de algumas ervas daninhas da política, e eu lembro que você falou assim, olha, hoje não tem a direita e a esquerda, todos odeiam o Temer, né? Não tem isso de amar o cara. Essas são exatamente o seu quote. E 6 anos depois, o que a gente não daria, né, para ter um volta Temer aí, e eu queria que você fizesse essa análise do que mudou de 6 anos para cá, quando o Greg News estava estreando, para hoje, né, que a gente começa aí a nova temporada. Cara, mudou muita coisa, não digo mudou tudo, mas mudou muita coisa. A gente tinha, acho que mudou dos dois lados, assim. Na esquerda você tinha um campo totalmente esfacelado, sem liderança, porque o Lula não estava preso ainda, mas estava a caminho de ser preso. A Dilma estava impopularíssima, sem chance de voltar, obviamente. Não tinha muita esperança, não. A esquerda parecia que tinha acabado de vez, tinha um soterrado. Né? O PT, pelo menos, tinha sido soterrado. E tinha um desânimo muito grande do lado de cá. Do lado de lá, era o contrário. Tinha um apogeu, né? Tinha uma criminalização de qualquer pessoa de esquerda. Você não podia falar que era de esquerda, não podia falar do Lula, então nem se fala. Você não podia falar a sua posição política, e a direita estava pujante com grupos tipo o MBL, dizendo que mandavam nas redes. O título do livro do MBL diz tudo, né? Nós, como derrubamos uma presidente. Eles acham que eles que derrubaram a Dilma, e eles tinham orgulho disso, não sei se ainda tem. Então tinha essa força do MBL, assim, e junto com essa juventude que se declarava mesmo de direita e se declarava também antifeminista, anti-socialista, anti-progressista, anti-esquerda, né? Eles se elegeram e cresceram muito assim. Hoje você tem uma vergonha desse povo. O MBL tem vergonha desses vídeos antigos, não é? Ensaiava até pouco tempo, pedido desculpas, até surgir de volta essas coisas que revelam que eles nunca mudaram, mas queriam se aproximar da esquerda, ficaram chamando para a manifestação. Por sorte, ninguém aderiu, porque a gente sabe que eles sempre foram isso, mas assim, mudou. Hoje em dia a pessoa está com um pouco mais de vergonha, eu acho. O campo de lá não está mais com essa bola toda, e o de cá teve algumas organizações. O Lula voltou com uma liderança aí ainda, enfim, gigante, não é? Está com 45% no primeiro turno, nas últimas pesquisas, e o nosso campo, acho que está menos envergonhado. Você tem uma esquerda que não tem mais tanta vergonha de dizer que é de esquerda, sabe? Eu acho que o nosso campo se organizou e está reagindo, eu acho, finalmente, com um certo atraso, a esse avanço do conservadorismo. E a população, sobretudo, viu em Bolsonaro o que significa você votar num sujeito antipolítica, né? Viu
que significa isso? Essa é a cara da antipolítica. É um sujeito despreparado, é um sujeito que não sabe governar, porque não faz ideia de como funciona mesmo o Brasil, como funciona Brasília, o Congresso, a democracia. Então, eu acho que a população viu na pele mesmo, com a inflação, com a crise, o desemprego, viu na pele que votar num meme não é a melhor coisa que se pode fazer, sabe? Votar num sujeito que é isso que ele foi. Ele foi um meme da mamadeira de piroca, foi um meme de sei lá o quê, mas quais ideias, quais propostas dele mesmo, ele não tem, nunca teve, nunca nem escondeu que não tinha. Falava, fala Posto Piranga, nunca teve proposta. Então, eu acho que a população pode ser que tenha se vacinado agora com o Bolsonaro, né, nessa ideia de votar no meme. Vamos torcer. E como que vai funcionar a temporada aí nesse ano de eleição? A gente sabe que tem várias restrições aí. Como que vai ser aí o layout dos próximos meses? Voltamos com plateia, o programa é muito bom, gosto muito de fazer esse programa com plateia. Não ficar sua mãe e sua irmã lá, né, gritando. Exatamente, com uma plateia que não é da minha família, e aí, mas ainda muito curta, são 20 pessoas só. E aí a ideia é aumentando ao longo da temporada, de acordo com que as restrições vão caindo, e a gente vai aumentar, com certeza, ao longo da temporada, até quem sabe chegar naquele teatro lotado, que faz toda a diferença para mim, assim, é muito bom fazer com plateia, né? O fundo mudou também, o cenário, agora não é mais fundo de cidade, que é outra coisa que eu adorei, porque no começo me incomodava um pouco essa coisa muito americana do fundo de cidade, né? Todo programa de noturno americano tem esse fundozinho de cidade, é uma coisa meio deles, assim, meio nova-iorquina, não é muito nossa referência de vista, não é uma cidade gigante, assim. O que a gente vai ter? Vai ter um fundo de montanha, bem carioca, assim, aquelas montanhas, não só carioca, né, toda cidade, até São Paulo, você vai no Alto do Copan, você vê ali a Cantareira, você vê... a montanha, ela é um fundo bem brasileiro, assim, e eu acho que também faz uma referência aí à fuga para as montanhas que talvez a gente tenha que fazer em algum momento. Faz uma referência a esse êxodo urbano que aconteceu na pandemia, que todo mundo foi para as montanhas, todo mundo que pôde, né, todo mundo conseguiu. Quem pôde. Essa possibilidade teve essa fuga para a serra aí. Então, eu acho que é algo... Também tem essa carga aí, que eu acho bonito. Lembrar da serra que acolheu muita gente. E Greg, toda temporada eu te pergunto, né, nesse período que você sai do ar e entra agora, qual notícia ou qual assunto você gostaria de ter repercutido, né, de forma mais quente? Eu sei que tem a parte quente e a parte fria, né, as pautas, mas qual assunto você falou assim, nossa, era para eu estar com o programa no ar agora? Qual que foi dessa vez? Olha, essa vez, na verdade, eu dei graças a Deus em alguns momentos que eu não estava, porque em alguns momentos eu seria tão raivoso. Eu evito fazer coisas sobre as quais eu tenho muita raiva demais, porque às vezes eu não consigo ter graça. E seria inevitável falar do Monark, por exemplo, dizendo que o Brasil tinha que ter um partido nazista, ou Mamãe Falei, esse áudio também, que já foi tão debatido que ele não vai voltar. Nem tem debate sobre isso. Não vai voltar agora falando disso. Todo mundo já falou o que achava e tal. Mas então não estávamos em cartaz, só para citar esses dois primeiros que me ocorrem, com esses escândalos aí, e que eu acho que seria interessante, por um lado, debater, porque os dois, eles trazem coisas muito perturbadoras. Muito perturbadoras. A primeira é que tem uma juventude que acha ok um partido nazista. Não significa que ela seja nazista, mas ela acha que tudo bem, é um direito do cara ser nazista. Isso é bem preocupante. A pessoa considerar... mas a Tabata, inclusive, naquele episódio, foi muito... Eu acho que ela foi muito sensata, muito estratégica mesmo. Ela deixou ele falar. Eu acho que é o que você tem que fazer nessa hora, é falar assim, é isso, tem que quebrar ele perguntando, você acha mesmo que a pessoa tem direito... mas não é uma ideologia, é um ódio, é ódio aos judeus. Você acha que a pessoa pode querer matar judeus, é um direito... Sim, foi basicamente foi o que a Tabata fez ele falar, fez ele expor o que ele pensava, né? E eu acho que... Deu corda, né? Deu linha. Assustador, deu corda, e é muito assustador que esse cara exista, que esse pensamento exista, né, na juventude. E, Mamãe Falei, é muito assustador. Não só que uma pessoa fale isso, porque vai além... O Mamãe Falei não é só um crime de opinião, não é uma besteira. Ele foi até lá, ele foi até a Ucrânia com o dinheiro das pessoas que doaram, né, e ficou lá assediando, segundo ele próprio, segundo a própria fala dele, importunando pessoas, mulheres em situação muito fragilizada. Então, esses dois casos aí, eu acho que são muito perturbadores mesmo, né? Mostram que tem uma juventude aí
que está muito, muito equivocada em relação à liberdade de expressão, porque os dois casos vão falar assim, eu falei uma besteira, mas só falei, e daí? Não, você não só falou, porque a fala ela é performativa, né? Você falar é você performar em algum lugar. E ele teve liberdade para falar isso, né? E agora eles também vão ter liberdade para poder arcar com as consequências, né? E estão arcando, né? Essa é a questão da liberdade de expressão. Não é, enfim, você poder sair falando tudo. Agora a gente vai ter essa primeira leva de episódios. O que vocês já têm planejado de tema para trazer aqui para gente? Para aqui a gente vai estrear hoje com o tema adolescentes. Por quê? Porque eles são uma parcela do nosso público, claro. Muita gente diz que vê, assim, em idades assustadoramente novas. Eu não vou nem falar isso para a HBO, senão vão ficar preocupadíssimos, que vão querer me impedir de fazer umas piadas aí proibidas. Mas o fato é que muita gente jovem vê. E muita gente jovem não está se cadastrando para votar. É a menor participação dos jovens na história nas eleições. E ainda dá tempo. Até dia 4 de maio os jovens podem ir lá. Então esse programa ele é um apelo aos jovens, ao mesmo tempo que ele é também uma defesa deles. Porque dá para entender por que alguém que tinha, vamos dizer, 8 anos em 2013, menos ainda, 7 anos, junho de 2013, e então tinha, imagina, 10 anos, já nem 10 anos, no golpeachment de 2016, e que viu o Temer, quando era presidente, depois viu o Bolsonaro. Essa pessoa, ela olhou o Temer, o Bolsonaro, e falou assim, não quero, obrigado, não estou muito interessado nessas pessoas. Verdade, então, verdade. Dá para entender as pessoas não querem votar. Mas temos que lutar por elas. São 7 milhões de eleitorado, é a faixa que mais repudia Bolsonaro. Tá? A maior rejeição de Bolsonaro está entre jovens e adolescentes. Então a gente precisa deles. Né? Eles são os principais afetados pelas políticas de Bolsonaro. É isso que a gente fala. Armar a população, quem mais morre são jovens e adolescentes, quando ele arma a população. Quando ele proíbe o aborto quando a Damares, por exemplo, vai tentar impedir uma menina de fazer aborto, uma menina estuprada pelo padrasto, quando ela vai tentar impedir essa mulher de exercer um direito garantido por lei para ela, é a adolescência também que ela está atacando. Essa mulher tem 10 anos, vai acabar com a adolescência. Imagina ter um filho, um estupro, aos 10 anos de idade. Enfim, são ataques a adolescentes e adolescência que o governo Bolsonaro faz, não é? Ele declarou guerra mesmo a essas pessoas, e então as pessoas elas precisam reagir, a gente precisa delas. Elas vão ser as mais afetadas pelo governo Bolsonaro. Ele acabou com o Enem, né? O Enem teve menor taxa de inscrição também da história. Ele conseguiu fuder com o Enem, que é uma instituição que funcionava razoavelmente antes dele. Então ele está atacando, eu acho que as poucas conquistas que os jovens tiveram, sem falar em redução da maioridade, né, tudo isso, são ataques à adolescência. A gente vai falar no programa deles. E você tem, e outra coisa que acho que a gente não falou, durante o período eleitoral, etc., o programa vai sair do ar, igual já aconteceu, e voltar depois? Como que vocês vão fazer? No período eleitoral, a gente vai... porque parece que não pode, né, falar algumas coisas, ou enfim. Exatamente. Teve um ano que você optou sair do ar. Não, a gente vai parar, vai sair do ar. Muito complexo esse programa durante as eleições, porque a lei eleitoral ela exige uma equidade que não é possível ter quando você faz um programa de humor. Então a lei eleitoral é implacável com os jornalistas e humoristas e é bastante frouxa com os políticos. Porque tem disparo em massa o tempo todo de WhatsApp, tem tudo quanto é fake news paradas em todas as mídias, mas se você for humorista aí eles ficam bem atentos às suas piadas. Então é bom não dá para ter, e tem outro motivo que eu vou ter uma filha também, esse é o motivo principal. Tenho uma filha em julho. Eu vou parar em junho, só voltamos em novembro. Em novembro vai voltar, essa é uma novidade. A gente volta com o Greg News depois das eleições para comentar tudo o que aconteceu e também comentar sobre o ano que virá, que eu rezo para que seja melhor do que os que passaram. Voltar, quem sabe, para comemorar aí, né, uma nova guinada, especialmente agora que a cultura vai ser extremamente atacada nos próximos meses, como a gente começou a ver aí recentemente com, né, o episódio do seu colega aí, que nos coloca, né, é um governo que nos coloca na difícil e desconfortável posição de não só concordar, mas defender Danilo Gentili. Mas, enfim, divago. Greg,
Eu queria muito agradecer por você ter vindo falar com a gente. Greg News retorna, então, hoje, sexta-feira, às 23 horas na HBO, episódios toda semana na HBO Max. E queria que você falasse aí o panorama geral, o que a gente vai ver nessa temporada, o que vocês estão preparando pra gente encerrar. Olha, eu estou muito feliz de voltar e a gente quer fazer uma temporada que dê para o nosso campo, que eu acho que é vasto, e eu sei que eu não sou visto por todo o Brasil, né? Um programa, não digo nichado, mas é um programa que tem o seu público muito fiel e que não é exatamente bolsonarista. Embora muitos bolsonaristas tenham me dito que assistem, o que eu acho muito curioso, inclusive. Mas fico grato, mas não entendo, queria entender melhor essa pessoa. Mas a gente talvez tenha falhado, né? Seja o sinal porque a gente falhou miseravelmente em convencê-lo. Mas eu sei que o nosso público majoritariamente não é bolsonarista. Então, a gente vai falar com essas pessoas e, para além do conforto que a gente quer dar para as pessoas de humor, ajudá-las a atravessar esse ano, como a gente ajudou, eu acho, nos últimos anos, a ideia maior é tentar também dar para elas ferramentas de conversar com os bolsonaristas à sua volta. Então, mais do que convencer bolsonaristas diretamente, a gente quer também dar para as pessoas, dar para o nosso público que é anti-bolsonarista, quer dar para eles também boas ferramentas de conversa, boas ferramentas de argumentação, e também não deixar que a gente esqueça que o mundo vai para além da luta contra Bolsonaro, porque essa luta é fundamental, mas ele é uma pessoa só. Tem o bolsonarismo é muito maior do que ele, que eu quero dizer. Então tem, por exemplo, a pele do veneno, talvez passe, enquanto a gente está preocupado com defender o filme do Danilo, que é fundamental, mas que é uma cortina de fumaça. Claro. Então, a gente vai tentar ajudar também, eu acho que alertar o nosso público e alertar nós mesmos, claro, para que a gente não caia em armadilhas, em cortinas de fumaça. E vão ser muitas ao longo desse ano. Esse ano vai ser uma metralhadora de cortinas de fumaça, igual teve agora esse caso do Danilo. Vai ter toda semana alguma mamadeira de piroca, com perdão do termo. Toda semana vai ter alguma coisa do tipo. É bom estar preparado, tá? Para não cair nessas armadilhas ridículas que eles vão armar para a gente. Então é isso, vai ter a pele do veneno, a pele da grilagem, a pele do... Eles vão tentar passar o máximo de coisas, até porque muitos deputados já sabem... Passar boiada. Os deputados já sabem que esse daí pode ser o último ano deles com essa farra toda. Eu não estou dizendo que ano que vem o Congresso vai ser espetacular, não vai ser. Mas tão ruim quanto desses anos, já é difícil que seja, viu? Com Arthur Lira e uma bancada bolsonarista tão grande, tão numerosa, eu acho difícil que a gente tenha ano que vem. Então, eles vão tentar passar o máximo de coisas possíveis. Então, é bom a gente lembrar disso, que a eleição é muito importante, mas que a gente vai ter que se preocupar com outras coisas também, que muita gente vai se aproveitar do fato que a gente vai estar muito preocupado com a eleição esse ano. Ok. Gregório, muito obrigado, que você tenha uma ótima temporada, e a gente vai estar lá, eu e toda a audiência do Ligado em Série, assistindo o Greg News na HBO e HBO Max. Até a próxima. Até a próxima, querido. Um grande abraço. É isso aí. Obrigado, Gregório. E a gente volta em breve com mais um episódio do podcast Ligado em Série. Até a próxima. Tchau.